Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula do curso de irrigação através do método do sistema Smart Rain, um sistema que eu desenvolvi ao longo de mais de 2 décadas, né? Em especial trabalhando com sistemas de irrigação, propriamente dito, né? E dando um start nesse processo de consolidação, da construção de um sistema de irrigação. Podemos dizer aí que tem mais de 12, talvez 13, 14 anos. Se foi em 2011, deve ter uns 14 anos mais ou menos que eu iniciei efetivamente a trabalhar dentro da área do paisagismo como com o sistema de irrigação. Eu sou Túlio Castro, eu sou engenheiro florestal, paisagista, e há mais de 20 anos estou nessa empreita chamada paisagismo. E nesta aula iremos tratar da história, né, os princípios e a história da irrigação, né, nada mais justo do que entender a irrigação, o processo histórico, como ela se interliga com a civilização até chegar no presente momento. Entendendo a história. A história da irrigação, ela se confunde com a história da civilização humana, né? Antes da gente estar querendo falar sobre bomba, válvula, automação, vale entender o que é realmente fundamental. A irrigação, ela não é um conceito atual, ela não é uma modinha. Na realidade, ela faz parte da raiz da civilização humana. Ela acompanha a história e o desenvolvimento da civilização desde os primórdios. Por isso que é tão importante nós estarmos trabalhando, abordando este tema. A irrigação é uma tecnologia. O que é tecnologia, né? Tecnologia é tudo aquilo que é inovador, que é algo que é criado para aprimorar, para melhorar algo que já existe, né? E todas as sociedades, elas compreenderam que controlar a água é controlar a vida, é controlar a própria existência, né? E desde os primórdios, desde ali da civilização suméria, desde a civilização egípcia, passando ali pela civilização romana e vindo até a contemporaneidade, nós temos a água, né, e em especial a irrigação, para poder desenvolver a agricultura. Veja, junto com o desenvolvimento da agricultura e os ciclos que tem da água, das plantas, o comportamento vegetal, a água está presente, né? E isso tudo aconteceu mesmo sem a presença ou de eletricidade, ou de sensores, ou de tecnologia Wi-Fi. Nada disso existia antigamente. Então, essa tecnologia antiga, primária, primordial, ela foi desenvolvendo, ela foi se aprimorando, e com isso chegamos ao que hoje nós temos em termos de irrigação. Né? Mesmo com toda a tecnologia moderna, os princípios continuam os mesmos. Né? A água ela tem um comportamento fixo. Né? A água aqui no nosso planeta ela é um elemento químico que tem um determinado comportamento. E à medida que o ser humano foi entendendo esse comportamento, ele foi aperfeiçoando a irrigação como uma atividade, né, como uma tecnologia a favor da sociedade. Junto com os sumérios, o Egito também foi um dos principais vetores da irrigação contemporânea. Embora estejamos falando da antiguidade, o que eles fizeram há milhares de anos atrás se reflete na tecnologia atual. Né? Estamos falando aí do entendimento dos ciclos da água e a modelagem da irrigação como dava para ser feita aquela época. Dito isso, podemos apontar aqui como é que foi esse trabalho dos egípcios. Eles desenvolveram sistemas de canais e barragens para poder criar uma espécie de terreno alagadiço. E nestes alagados, eles desenvolveram a agricultura. Esse é um assunto, para mim, muito interessante e também curioso, porque ele, de alguma forma, faz um paralelo
com a cultura amazônica. Veja só, aqui na minha região, Rondônia, aqui no norte, extremo norte do Brasil, extremo noroeste, né? Temos o Rio Madeira. O Rio Madeira é o maior afluente do Rio Amazonas aqui pela margem direita, né? E o Rio Madeira, ele tem uma característica muito interessante. Ele nasce no topo da Cordilheira dos Andes e ele vem descendo, descendo, descendo e vem carregando os sedimentos que estão desde o alto das montanhas até essa região aqui da planície amazônica. Com isso, as comunidades tradicionais desenvolveram a agricultura baseado nisso, observando os ciclos. Além de observar os ciclos, eles também perceberam que essas enchentes e logo em seguida a baixa do rio deixava sedimentos, e esses sedimentos eram férteis, proporcionando um desenvolvimento muito acentuado nas plantas. Então, eu sempre lembro do Egito, por quê? Porque ele tem um paralelo com a agricultura amazônica. Isso tudo proporcionou o desenvolvimento de várias culturas lá no Egito, né, sem um esforço maior, porque manter uma cultura agrícola sem irrigação torna muito difícil a operação. E com o desenvolvimento, né, dessas tecnologias, como eu estava falando agora há pouco, de canais, de barragens, de alagadiços, permitiu com que os egípcios se tornassem a civilização mais proeminente da antiguidade. Teve seu auge, né? Teve seu auge. Hoje o Egito é um país não tão relevante, mas o Egito se tornou extremamente relevante, inclusive proporcionando através do rio Nilo, né? Que é o rio que é considerado um deus, é a mãe dos egípcios, pois ele é quem proporciona a vida naquele canal fininho, ali nas margens, que conduz todos esses sedimentos até ali aquela região do delta do Nilo, onde tem o rio Tigre e o rio Eufrates também. Por isso podemos dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente divino, no qual foi iniciado ali a civilização humana, né, o que se entende por civilização, há cerca de uns 8.000 anos atrás, 6.000 anos antes de Cristo. Existem várias fases, não vou falar sobre isso no curso, do desenvolvimento da sociedade e da civilização egípcia. Ela traz aspectos geográficos no qual o sul se une com o norte, unifica o Egito e tornou aquele grande país que ele é hoje em termos territoriais, né, e também culturais, históricos, mas não é sobre isso o curso. Eu estou fazendo aqui uma explanação para quê? Para que você entenda como as coisas aconteceram ao longo do tempo. Dessa forma, podemos concluir que o rio Nilo, a irrigação, a água, foi o que permitiu a prosperidade daquele povo, daquela civilização. Por seguinte, podemos falar da Mesopotâmia. A Mesopotâmia e o Egito, eles são contemporâneos praticamente, né? Eles surgem mais ou menos na mesma época. Existem estudos arqueológicos que apontam que 10.000 anos antes de Cristo já existiam civilizações. E existem indícios, né? Está havendo um estudo antropológico nesse momento que está averiguando, né, essa questão da Mesopotâmia ter uma civilização, mostrar uma civilização mais antiga do que a civilização egípcia. Mas não estamos aqui para falar sobre historiologia, fazer um estudo aprofundado da história, mas sim para contextualizar. E a civilização mesopotâmica desenvolveu um sistema de irrigação primitivo, né? Da mesma forma que os egípcios, eles construíram canais, mas em especial eles começaram a fazer o represamento dessa água e começaram a criar canais e redes complexas, o que permitiu com que aquela civilização perdurasse por muito tempo e permitisse também a expansão do povo sumério.
Dessa forma, eles conseguiram regular os períodos, né, de escassez e de cheias provenientes das chuvas, né? E desse jeito eles conseguiram desenvolver uma irrigação que permitiu com que aquela civilização também prosperasse. Por seguinte, avançando aí na história, mais ou menos ali para o século II, 1, 2 antes de Cristo, temos a civilização romana, inovando com a construção dos aquedutos. Eu não sei se vocês sabem o que é um aqueduto, mas aqueduto é essa imagenzinha aí. Os aquedutos, eles são uma espécie de canais suspensos que permitem o transporte de água mesmo através de montanhas. É por isso que ele tem esse formatinho, né? Para poder conduzir a água de um ponto alto a outro ponto alto. E esse foi o grande lance, a grande sacada de Roma, né, da sociedade, da civilização romana. E isso permitiu com que a civilização romana se expandisse, ficasse gigante e fosse muito poderosa, porque a alimentação depende da água, né? A produção da agricultura, ela está diretamente relacionada à água. E quem domina a água, e os romanos perceberam isso, domina a geografia, a política. E foi esse um grande trunfo da civilização romana. Algumas dessas obras monumentais até hoje estão em operação lá na Itália. E isso mostra o poder não só de um povo, de uma civilização, de uma cultura, mas também como essas tecnologias elas podem perdurar ao longo do tempo. A ideia era simplificar o uso da água, né, com o acesso, com o transporte mais facilitado da água, permitiu com que os romanos tivessem melhores condições de vida e assim prosperar. Não à toa, eles dominaram grande parte da civilização ocidental. Por seguinte, e mais ou menos nessa época, a Índia e a China também se desenvolveram, né? Em paralelo, né? Havia pouco ou nenhum contato, né, da civilização ocidental com a oriental, mas ainda assim o povo indiano, que ainda não existia sequer a ideia de Índia, né, como povo, como um povo unificado, né, desenvolveu um tipo de tecnologia que auxiliou muito no desenvolvimento, né, daquela nação, daquele país, daquele povo. Era a proposta de represamento de água. Esse represamento permitiu fazer os alagadiços. Os alagadiços foram uma forma de poder, né, nas regiões mais secas, menos chuvosas, fazer com que prosperassem, e eles também perceberam, através da observação do clima, do tempo, que um fenômeno que acontece lá, que são as chuvas de monção, que é basicamente as chuvas de monção. É uma característica similar ao que acontece aqui na Amazônia. Aqui na Amazônia nós temos basicamente duas estações. Nós temos um inverno quente e chuvoso e um verão quente e seco. Durante o período chuvoso, mas chove muito, chove praticamente todo dia. Inclusive, eu estou gravando essa aula aqui, hoje é dia 28 de novembro de 2025, e recentemente, dia 26, se não me falha a memória, teve uma chuva que alagou a cidade toda aqui. E isso é uma característica também climatológica que acontece naquela região da Índia, né? Lá temos florestas tropicais que se assemelham à floresta tropical brasileira, tanto a Mata Atlântica quanto a floresta amazônica, e eles perceberam isso e se aproveitaram dessa situação para desenvolver sua agricultura. Já os chineses fizeram os plantios em níveis, né? Eles se caracterizaram, e até hoje se caracterizam, pelo plantio em terraços alagadiços, fazendo patamares, que nem esse que você está vendo aí na imagem, para poder desenvolver principalmente a cultura do arroz. E isso permitiu com que a China, que é um país com uma história milenar, tá? É milenar a história da China.
e permitiu com que eles se tornassem um povo muito avançado, mesmo ali durante a antiguidade, né? Esses tempos mais remotos da civilização humana. Mas você está pensando que foi só na Europa, na Ásia e na África que houve o desenvolvimento, né, da irrigação? Não. Existem os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos são o que nós chamamos hoje, que o pessoal chama de povos originários. Eu chamo eles de índios, porque índio é uma questão histórica, tem que entender isso, mas eu não vou entrar nisso, que isso é polêmico demais, tá? Mas estes povos pré-colombianos, que foram caracterizados pelos maias, os incas, os astecas, os Anasazi, lá do sul dos Estados Unidos, aquela região ali do Texas, também desenvolveram essas tecnologias que permitiram com que se tornassem civilizações, mesmo isoladas, extremamente avançadas. Veja, nós temos o caso, por exemplo, dos Incas, né? Ali naquela região muito famosa, muito conhecida, que eu tenho muita vontade de conhecer, pertinho daqui da minha cidade. Fica a uns 1.500 quilômetros. Eu falo pertinho assim, porque para mim, por exemplo, para eu sair, a capital mais próxima ao sul, né, fica a 1.500 quilômetros mais ou menos, que é Cuiabá. Nós temos o Acre, que fica mais ou menos 600, 700 quilômetros daqui da capital, Porto Velho, né? Mas, enfim, retomando, então me parece relativamente próximo, né, ali a região de Machu Picchu, Cusco, ali no Peru. E lá, cara, eles desenvolveram um sistema de canalização de água das montanhas que perdura até os dias atuais, mesmo tendo sido abandonado e sendo redescoberto ali em meados do século XX, né, porque, embora seja milenar a construção das pirâmides e das estruturas lá em Machu Picchu, durante um tempo ficou esquecido, ficou abandonado, né? E foi reencontrado ali por meados do século XX, né? E é uma mostra da relação dos humanos com a água e a agricultura, né? E tudo isso permitiu com que eles se desenvolvessem como uma civilização. Ainda temos que falar dos Anasazi. Os Anasazi, como eu estava falando ainda há pouco, foram povos originários que se instalaram naquela região ali do sul dos Estados Unidos, norte do México, ali na região que seria mais ou menos o Texas e o Novo México hoje. E esses povos, eles desenvolveram um sistema de canalização de águas através de, como é que eu posso te falar? Além de reservatórios, eles faziam condução, né? Eles conduziam os filetinhos de água e armazenavam. Esses filetes d'água, eles vinham do alto das montanhas e eram conduzidos para reservatórios, o que permitiu que eles também desenvolvessem a agricultura naquela região. Avançando já aí, né, bem para frente, num contexto mais contemporâneo, podemos falar de Israel. Você imagina, cara, que Israel é um dos países com a agricultura mais desenvolvida do mundo, mesmo estando no meio do deserto. E o que permitiu eles desenvolverem essas tecnologias foi uma mistura de duas coisas. A necessidade, e o outro foi a criatividade. E teve um camaradinha, que inclusive eu já fiz até conteúdo sobre ele, o Simcha Blass. O Simcha Blass é um israelense que teve uma grande sacada. O que ele percebeu? Lá em Israel, eles, para poder levar água de um lado para o outro, eles usavam tubulações, né? Eles usavam tubos para poder conduzir a água. Em alguns pontos desses tubos, para levar água de uma cidade para outra, esses tubos eram quase que praticamente superficiais, eles notaram que em alguns pontos onde havia a ruptura e ficava ali pam, 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 gotejando água, havia o desenvolvimento de seres vegetais. E com essa sacada, o Cynthia Blass desenvolveu ali por volta dos anos 50, mais ou menos, do século XX, né?
o que nós conhecemos hoje como a microirrigação, ou irrigação localizada, irrigação assim, por microgotejamento. Isso permitiu o desenvolvimento de grandes lavouras com o uso de pouca água. E essa descoberta é o que conduziu à irrigação que nós utilizamos hoje. Está vendo como a história da irrigação ela está diretamente correlacionada com a história humana? Então, por isso que entender o passado é importante para poder operar no presente e desenvolver o futuro. Foi isso, né, essa invenção, essa descoberta do Cynthia Blass, que permitiu com que hoje nós tenhamos a irrigação de grandes lavouras, né, em lugares que têm escassez d'água, como nós conhecemos hoje. A história prova que dominar a água, conhecer o comportamento hidrológico, permite que a gente se desenvolva, né? Que a gente possa modernizar a nossa sociedade e a agricultura, que é o primórdio do paisagismo, né? Foi através do desenvolvimento da agricultura que permitiu que hoje nós pudéssemos desenvolver lindos e maravilhosos jardins, jardins inteligentes, jardins tecnológicos. Por isso que quem dominou a irrigação teve prosperidade. Então, quem domina a água, desde a época dos faraós até o presente momento, é estratégico. Dominar a água é estratégico. E hoje a gente faz tudo isso com mais precisão, com mais facilidade, com mais produtividade. Isso permite com que hoje nós tenhamos a agricultura com esse nível de desenvolvimento que nós temos hoje. Dito isso, agora vem a pergunta: como isso se correlaciona com o paisagismo? Vai tudo a ver, está tudo absolutamente interligado. O que muda é a necessidade, né, e a forma de operação, mas os conceitos básicos eles são os mesmos para ambos os casos, tanto na agricultura quanto no paisagismo. Na agricultura, o sistema de cálculo, de dispersão, tal, ele talvez possa ser mais simples, por quê? Porque ele é sistematizado, né? Você tem como fazer uma modulação, um planejamento sistemático. Já no paisagismo é um pouco diferente, mas é análogo, são muito parecidos. Por quê? Porque no paisagismo nós temos vários fatores, né? O desenvolvimento das plantas, porque na agricultura cultiva-se em culturas anuais, você desenvolve ali, né? E o ciclo se repete. Já na agricultura de lavouras, como por exemplo pomares e árvores e arbustos, você tem essa mesma sistemática, só que ela é perene, né? Ela se repete. Já no paisagismo, cara, acontece uma coisa um pouco diferente. As plantas crescem, elas vão tomando novas formas, ocupando novos espaços. Então, você vai fazendo esse ajuste ao longo do tempo. Nós percebemos que a agricultura ela tem uma homogeneidade maior, diferente, por exemplo, dos jardins tradicionais que nós conhecemos, como jardins residenciais, jardins corporativos. Eles são heterogêneos de forma geral, né? Fazendo assim uma extrapolação, eles são heterogêneos. Então você tem que fazer esses ajustes, né? Conforme as espécies, conforme o desenvolvimento do jardim, da forma que eu estava falando ainda há pouco. Assim, podemos dizer que a irrigação no paisagismo não é só um Ctrl+C e Ctrl+V da irrigação agrícola, né? Ela, na realidade, é uma engenharia que é ajustada, ela é adaptada ao conceito estético dos jardins. E depois dessa viagem através do tempo e da história, né, da água e da civilização, nós podemos perceber que os princípios que movem a humanidade e a água, eles são basicamente os mesmos. O que muda, na realidade, é a nossa capacidade de controlar e automatizar todo esse processo, tornando tudo isso muito mais fácil, que é o objetivo da irrigação, é facilitar a vida. É você não ter que ter a necessidade, por exemplo, de meter a mão lá na mangueira para poder fazer a rega das suas plantas ou dos jardins, né?
E o Smart Brain é justamente isso, é não inventar nada mirabolante. A ideia do sistema Smart Brain é pegar aquilo, a que nem os antigos fizeram, e fazer aquilo que se tem à mão e fazer o melhor disso. É extrair daquilo que se tem ao alcance, que é tangível, e disso extrair o máximo. Esse é o grande truque, é a grande sacada do método Smart Brain. Ou seja, na realidade, o que mudou ao longo do tempo foi a sofisticação das coisas, tornando muito mais produtivo e eficiente as regras, utilizando muito menos trabalho, muito menos recursos. Esse é o resumo, é a síntese dessa aula. E para que a gente possa avançar, é importante você ter tudo isso internalizado. Tá joia, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi uma aula curtinha, mas não menos importante, para abrir para a nossa próxima aula. E nos vemos lá. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!